Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Mais. Eu sou a Kemi, estou ao lado do meu amigo Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos aqui a ilustre presença do nosso presidente, que está nos acompanhando nessa entrevista, o Adolfo Pilderwasser. Ele também é diretor financeiro da Embeleze. E hoje nós temos aí uma presença ilustre, um convidado ilustre, Fábio Kantiuk. Ele é diretor de macroeconomia da instituição financeira ASA. E hoje nós vamos falar sobre o cenário econômico de 2025 e entender como esse ano poderá nos surpreender, né, e nos prepararmos juntos para essa jornada. Fábio, seja bem-vindo. Adolfo, seja bem-vindo. Obrigado. Isso mesmo. Fábio, começando, você pode nos contar mais um pouco da sua trajetória na instituição e como é a sua atuação lá na instituição ASA para os nossos ouvintes? Obrigado de novo pelo convite. Minha história, olha que história estranha, mas um pouco reflete como o nosso país é difícil, a gente tem que ficar se adaptando. Bom de matemática, fiz engenharia no ITA, engenheiro eletrônico, gostava do negócio, da matemática. Me formei em 91, a inflação era muito alta, não tinha emprego de engenheiro. Daí eu caí na vida de economista, como toda a minha turma, foi para consultoria, eu virei economista. Da engenharia você partiu para a economia. Daí, como eu não tinha estudado economia, eu sabia de engenharia, eu fui fazer mestrado, doutorado fora. Daí eu fui para o UCLA, Harvard, fazer essas coisas. Daí eu voltei e comecei a dar aula, fiquei dando aula na USP por uns 20 anos e também participando do mercado financeiro. Então a gente tinha essa parte de dar aula, publicar trabalhos e também analisar cenário, ajudar empresários com isso. Daí mais uma mudança na vida, eu fui para o governo. E eu fiquei uns 6, 7 anos no governo. Primeiro, no governo Temer, eu era o número 2 da Fazenda. O Meirelles era o ministro e eu estava ali atrás do Meirelles fazendo as contas, passando, é por aqui, não sei o que lá. Eu era um bom número 2. E no Banco Central, eu também era o número 2. Então eu fui diretor de política econômica, também que era o número 2 do Banco Central. Agora no governo Bolsonaro, sob o Roberto Campos. Então era o Roberto Campos o presidente e o número 2 durante o Bolsonaro era eu, lá também dando palpite. Então eu sou um bom número 2 na Fazenda e no Banco Central. Se alguém precisar de um número 2 por aí, vamos ver. No ASA, acho que também número 2, acho que também é adequado, mas na verdade eu sou o economista que fica dando opiniões, tentando entender o cenário, tanto para a área de investimento, como para a área setorial, o que cresce, o que não cresce. Tá? Então, o trabalho é meio multifacetado mesmo, me perguntam coisas díspares, eu faço o melhor que dá. Perfeito, muito bem. Tá certo, Fábio. Aqui você vai ser o número 1, então, tá bom? Agora a gente vai começar falando um pouquinho sobre o cenário de 2024, cenário econômico. Um ano cheio de reviravoltas, instabilidades, mas que, por outro lado, trouxe inovações, enfim. O que você acha que nós estamos trazendo de 2024 para 2025? Joia. Olha como 2023 e também boa parte de 2024 foram anos estranhos e humilhantes para economista mais do que o usual. A gente teve, e daí não só Brasil, eu diria Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos é legal porque tem muito dado rico e você consegue estudar com mais detalhes o que está acontecendo. A gente teve juros bem elevados, e daí quando você tem juros elevados, você espera que a economia vai desacelerar, vai aumentar o nível de desemprego e a inflação vai cair. Isso que a gente aprende na escola, é para isso que você sobe os juros, para reduzir a inflação via desaceleração econômica. Essa é a regra do economista. Juros bem elevados, a economia não desacelerou, não. Os juros não fez a economia desacelerar. Economia forte no Brasil, forte nos Estados Unidos, desemprego sempre em baixa. E, mais confuso ainda, a inflação cedeu bastante. Então a gente tinha inflação no Brasil acima de 10, ela caiu, nos Estados Unidos também 8 e caiu. Você fala, que coisa estranha, né? As regras usuais não funcionaram.
E daí eu chamo a atenção que muita gente fala, eu sei por que isso aconteceu, porque tinha muito gasto fiscal, o governo estava gastando muito e por isso que a economia não desacelerou. Mas eu questiono muito essa explicação, porque se fosse gasto fiscal mesmo, se fosse a questão de o governo estar gastando tanto, a inflação não teria caído, não. Então é mais estranho do que parece. Como a gente explica isso que aconteceu? E depois a gente pode expandir nessa ideia. A gente explica que houve alguma coisa relacionada à produtividade. Alguma coisa fez com que o país ficasse mais produtivo. Produtivo eu coloco entre aspas, porque para o economista, produtividade é um termo meio abstrato que explica quando você tem produção a mais, mas os custos caem e por isso você tem inflação a menos. E a única forma da gente entender essa combinação de fatores estranhas, que é juro alto, economia forte, inflação caindo, que é fora da regra usual, é se teve mais produtividade de alguma forma. Algo fez com que a economia produzisse bastante com custos mais baixos. Super difícil entender por que a gente teve essa produtividade. A gente expande nisso, imagino nas suas próximas perguntas, eu arrumo um jeito de entrar nessa discussão de novo. Sim. Mas eu diria, indo para a sua pergunta, o que a gente leva para 25 ou não leva? A grande pergunta que a gente se faz é, será que 25 a gente vai voltar a ter a surpresa de ter a economia forte, com a inflação razoavelmente controlada, ou não? A produtividade que aconteceu em 2023 e 2024, por alguma razão vai acabar, foi só um processo temporário, às vezes é assim, e a gente vai ter uma desaceleração econômica e um mundo mais desafiador. Então essa é a pergunta que a gente fica se fazendo. E eu não tenho certeza da resposta. A minha impressão é que vai ser mais desafiador, infelizmente. Tá? A gente vai ter uma economia mais fraca e reagindo aos juros altos e vai ter desafios um pouco maiores pela frente. Mas talvez não. E eu convido depois vocês a pensar, puxa, o que será que fez a gente a ter esses anos tão bons nos últimos 2 anos? Tá. Interessante. Porque assim, também não tem como saber... Então, não tem como saber aonde surge essa produtividade para se ter uma ideia se vai continuar, então, essa... Então, deixa eu expandir um pouco na história. A gente olha os dados e tenta descobrir o que é essa coisa que aconteceu. Eu diria que tem 3 explicações que a gente foi estudar nos dados. A gente, eu digo eu, e também um monte de economistas, em geral, americanos, estudando isso daí. Uma explicação muito popular nos Estados Unidos é que teve muito mais imigração. Então, um monte de imigrantes vindo, Biden liberou, entraram 3 milhões de imigrantes, e daí você tem essa imensa força de trabalho, que trabalha, produz e ganha pouco. Então, salário baixo, trabalha pra caramba, e daí você tem uma produção ótima com custos baixos. Tem um apelo legal. Mas você fala, no Brasil não teve imigração nenhuma e a gente teve o mesmo benefício. Mais que isso, nos Estados Unidos, quando você faz as contas, você vê quantos novos imigrantes tiveram, quanto foi o salário deles, você fala, explica um pedaço pequeno do que aconteceu. Tá? Então é uma explicação, mas não é tão convincente e nada convincente para o Brasil. Segunda explicação, inteligência artificial. Então a gente fala, quando que a gente teve ganhos de produtividade no passado, essas coisas misteriosas que aconteceram e a economia começou a produzir muito mais. Então, experiência recente mais importante foi na década de 90, já faz tempo, entre 95 e ano 2000, economias cresceram muito, não teve inflação nenhuma, os juros eram altos e puxa, tudo deu certo, igualzinho esses últimos 2 anos. Então, o que aconteceu lá? Foram 2 fatores. Internet apareceu. E outra coisa curiosa é a parte de logística. Então, o Walmart melhorou a logística e tinha transportes muito melhores, daí o custo caiu. E você fala, o que estaria acontecendo hoje?
uma resposta. Não sei, talvez depois algum empresário descubra. Para a gente falar, pô, se tem tanta conversa sobre inteligência artificial, talvez ela está causando algum impacto. Talvez seja. Não sei. Eu tenho dúvidas, tá? Eu, quando tento fazer contas, eu falo, puxa, não está tão claro quando eu olho o número de setores afetados, qual foi a produtividade nos setores. Não é óbvio para mim que isso já está tendo um impacto grande. Não sei. Tá. Terceira razão, e essa daí eu gosto, mas tem pouco estudo. É trabalho remoto causado pela pandemia. Então, olha o dado que a gente tem para os Estados Unidos, não tem para o Brasil. Nos Estados Unidos, assim como tem a história dos imigrantes, tem uma outra história que apareceu uma força de trabalho do mercado feminino, mulheres entre 25 e 55 anos de idade, que antes não trabalharam e começaram a trabalhar. Foram para a força de trabalho e falaram, eu quero trabalhar. Isso aconteceu agora, 2022, 2023, de repente apareceu. Por conta do trabalho remoto. Daí a gente fala, deve ter sido por conta do trabalho remoto. Então a pandemia teve esse efeito meio misterioso, né? De todo mundo ter que aprender a usar Zoom. E daí um monte de mulheres super produtivas, que têm uma educação, na média, melhor do que a dos homens. A gente sabe que são mais competentes. E daí falaram, poxa, eu vou trabalhar. Eu vou para a força de trabalho. E daí, quando faz um pouco de conta, para os Estados Unidos, impressiona. Né? Foi 1,5 milhão a mais de mulheres. Oh, vamos aí trabalhar. Gente de primeira, que estava em casa. E talvez continue em casa. E daí tem um efeito também de, puxa, aumenta a produção. E pode ter acontecido algo assim no Brasil, embora eu não tenha nenhum dado para mostrar. Tá? Entendi. Eu vou até ajudar nessa parte. Eu represento a área de cosméticos, né? E na pandemia nós crescemos mais que 18% ao ano. A gente achando que todo mundo ficou ferrado, né? O que aconteceu? Exatamente a mulher de novo fazendo acontecer. Ela em casa, ela queria também aplicar o produto, queria fazer a coloração. E aí, rapidamente, a Embeleze pegou, começou a fazer vídeos curtos, porque todo mundo correu exatamente para o YouTube, como que aplica, como faz. E aí a gente começou a ensinar passo a passo para ela fazer em casa, o tratamento, tudo. E aí foi a corrida que a gente teve nisso aí. E eu acredito a oportunidade. Né? Porque ela acabou comprando e aplicando. Essa foi o grande ganho nosso que a gente teve. A gente viu essa mudança de cultura dela aplicar, porque ela ficou em casa, não tinha o que fazer. E aí ela começa a olhar. Aí você olhava no YouTube, todo mundo fazia alguma coisa diferente, que foi a corrida. Quantas pessoas aprenderam a cozinhar? Né? Porque só tinha a receita. Olha, faça assim, Então todo mundo também foi, a mulherada foi para o lado da beleza. E a gente teve esse crescimento diante disso. E aí, você falou uma coisa interessante, que pode ser que o remoto esteja ainda dando essa influência do consumo. E aí as empresas estão colocando, porque você em casa, por mais que não queira, você gasta mais. Mais do que no trabalho. Entendeu? Você está em casa, olhou uma internet com calma, viu alguma coisa, você compra. Tem um efeito de não resistir, você está sujeito ao marketing. Isso aí. Exatamente. Às vezes você compra até que não precisa, mas tá ali, passou na tua frente, né? Deixa eu olhar. Então, assim, esse efeito, porque a gente não tinha tempo. A gente trabalhava de segunda a sexta, saía cansado do trabalho, e aí você tinha só um sábado para você olhar alguma coisa que a sua esposa queria, que teus filhos queriam. Então, era limitado aquilo ali. E agora não, agora você tem mais tempo, você tem uma quinta, uma sexta, né? Então, isso que você falou do trabalho remoto, eu acho que isso pode ainda estar influenciando no mercado, sim. Ô Adolfo, e aproveitando esse compilado que o Fábio trouxe, você que está na indústria, essa questão de o que a gente está trazendo de 2024 para 2025, para você, como você está na indústria, tem algo mais claro ou também a visão é a mesma de incerteza? A gente teve até um problema sério, que
não conhecia, tá? A guerra da Ucrânia. A maioria de alumínio vinha da Ucrânia. E a gente usa na Maxton, o tubo é de alumínio. Então foi uma guerra que aconteceu, realmente a gente não estava preparado, começou a ter falta de alumínio. A única vantagem que a Embeleze tirou disso é que, devido à pandemia, algumas coisas a gente aprendeu. Então, a nossa importação, a gente já faz de 6 meses, 7 meses para frente o volume que a gente precisa. Então, a gente só sofreu com de ter que procurar no mercado nacional alguém que completasse essa falta, porque faltou alumínio. Então, são coisas que agora a gente está olhando para fora alguma coisa. Vamos dizer, ano passado, minha turma de compras, a gente traz muita coisa da China. E a China entrou com uma política agora de proteção ambiental. E aí que nós fizemos? Mandamos o pessoal para Bangladesh, vai na Índia, vai procurar outros mercados que possam estar disponíveis, porque a gente ficava só olhando a China. Então, certo. Isso tudo. Perfeito, muito bem. E aí, continuando com a evolução, nos últimos anos a gente viu que teve uma grande tendência na digitalização, né, no mercado. Quais habilidades essenciais você acha que nós vamos precisar ter em 2025 para se adaptar a essas inovações, a essa evolução? Eu acho que, em parte, você está se referindo à inteligência artificial Também. e à parte... Né? Então, eu diria, em finanças, isso tem uma questão de digitalização, onde a gente participou da criação do Pix e agora do Open Finance, né? Finanças abertas, e eu estava envolvido nessas coisas no Banco Central, em botar o Pix de pé e também avançar nessa questão de aumentar a competição bancária. Então, esse é um lado de digitalização no sentido que, né, você vai ter tudo no seu celular e você vai conseguir competir e você vai ver quem que está dando o melhor crédito para a sua empresa, se é o ASA onde eu estou, se é outra pessoa que tem uma taxa de juros melhor, e aumenta a competição e as empresas se beneficiam disso, a economia se beneficia dessa digitalização. Tem um lado mais desafiador ligado, acho que à inteligência artificial, de ter parte dos empregos que desaparecem. É natural, de processos de ganho de produtividade, a sociedade como um todo melhora, mas tem algumas pessoas que vão ter que mudar de área e se adaptar a uma nova realidade. Eu acho que, em parte, é essa sua provocação. O que a gente pode dizer um pouco de inteligência artificial e quais são os setores que vão ser afetados e onde estão os desafios e também as oportunidades, porque vai ser mais produtivo, né? Vai ter mais dinheiro também sendo gerado. Inteligência artificial, o que a gente tem estudado e trabalhado com alguns especialistas nisso, o desafio deles é muito menos em imitar o cérebro humano. Curioso que eu estou falando. Puxa, a gente pode pensar que o cérebro humano é algo espetacular, que não é só um monte de neurônios que passam um fio e guarda, mas é algo mais profundo. Não. A impressão das pessoas que trabalham com isso é que a imitação do cérebro humano com o computador é boa. A gente consegue meio reproduzir o cérebro humano com os códigos que a gente faz. O problema é fazer esse cérebro da máquina aprender. Você precisa dar as informações para ele aprender. Um exemplo de coisa, ChatGPT, que ficou, né, com uma atenção, é joia para escrever coisa, porque você dá para ele todo o conteúdo da internet. Usa isso aqui para aprender. Daí ele aprende um monte de coisa e sai escrevendo. Outras áreas é super difícil aprender. A parte visual tem muito menos informação do que a parte escrita. E daí você não consegue fazer com que a máquina aprenda, porque tem pouca coisa para ela usar de informação. Outro problema que a máquina tem é uma criança de poucos anos sabe que você pega uma caneta e você faz assim, a caneta cai. Você pergunta para a máquina, será que a caneta vai cair? A máquina não sabe, porque a máquina não pôde experimentar de segurar a caneta, ela não teve o... Então você vê que tem áreas que vão ser muito mais difíceis de
de evoluir na Se inteligência adaptar. artificial, porque não tem informação, não tem como aprender. Tem um tremendo cérebro, mas não pode brincar com caneta, não pode... O que a gente está vendo, a evolução ser brutal, que é ligado em muitas empresas brasileiras, é a parte de... que eles falam que é customer care, que é ligação, é ajuda... Quando você liga para a empresa e pergunta, pô, estou com um problema nessa coisa que eu comprei, quero trocar isso daqui, está dando um defeito, essa coisa de você ir no serviço ao consumidor. Essa parte está voando. E daí ela vai ser substituída por Mas é bem difícil máquina. ainda, né? Mas essa daí está indo muito forte. Máquinas, em vez de você falar com uma pessoa, você fala com uma máquina e ela te fala, eu sei que você comprou tal produto, eu sei qual é o defeito aqui, e daqui você tem que fazer não sei o que, e já te dá um negócio. Outras áreas de relacionamento pessoal, a máquina não consegue te pegar. Então, outra área que está sendo um avanço brutal, radiologia. Tem que olhar as imagens, daí você dá para a máquina um monte de imagens, ela sabe, câncer se parece com uma bolinha assim. E daí essa é uma área que também está substituindo, ligada à medicina, que está tendo um avanço brutal para a inteligência artificial, e outras não. Então, na verdade, eu estou fugindo um pouco da sua resposta, da sua pergunta. Eu não sei exatamente quais são as áreas que vão ser destruídas ou avançadas pela inteligência artificial, mas a forma de pensar a respeito é ver se é uma área que a gente consegue dar informação para a máquina ou não. Se é uma área que você não tem como ensinar para a máquina, e daí ela nunca vai conseguir competir com o ser humano. Entendo. Fábio, com relação à alta dos juros, ele nos trouxe grandes desafios nesse último ano, né? Como que ele deve se comportar agora em 2025 e quais setores devem sofrer consequentemente, né, com relação à alta dos juros? Joia, então a gente está, enquanto a gente está falando aqui, né, hoje à noite provavelmente vai ter mais uma boa alta dos juros, né? Agora em dezembro, mais uma subida de juros, indo para patamares bem mais elevados. Por que está sendo feito isso? Porque a inflação parou de ter esse processo de queda de inflação e começou a ter um pouco de alta de inflação. Deve continuar a alta de juros pelos próximos meses? Sim, eu diria que sim. O Banco Central deve ainda subir bastante os juros. Quem que sofre com isso? Quem está endividado. Né? Então, empresas que estão mais endividadas vão ter mais problema com isso daí. Forma de se proteger, sua gestão de caixa tem que ser impecável, né? No momento de alta de juros, caixa impecável. Então, tenho muito mais medo dessa questão da gestão de caixa e, né, como fazer isso para não ter um problema de ter juros muito altos no seu endividamento, do que desaceleração econômica, que não deve ser algo tão importante. Tá certo. Interessante. No geral, do atacado e varejo, o que você enxerga, assim, as perspectivas para 2025? Então, vamos voltar na questão da produtividade. Então, se a produtividade é algo que continua acontecendo ou não. Se a gente está meio correto, que o efeito principal foi essa mudança de comportamento durante a pandemia e a pessoa poder trabalhar remoto, foi só uma mudança de nível, não uma coisa que continua crescendo. Se fosse inteligência artificial, já tem mais 10 anos de crescimento aí, vai continuar. Se for uma coisa como, né, mudança comportamental, foi só uma mudança e não vai ter mais mudanças para acontecer. Já teve, talvez tenha mais um pedaço aí para 2025, mas é algo que se exaure. Essa é a minha impressão. E daí, se exaurindo acaba esse processo de mais e mais e mais produtividade, porque não é inteligência artificial por enquanto, é muito mais uma questão de aprender a trabalhar remoto, você deve ter uma desaceleração econômica. A desaceleração econômica pega todos os setores, mas ela pega mais nos setores mais ligados a bens duráveis. Então, eu diria mais importante do que olhar, né, se é o atacado ou varejo, é olhar
qual é o tipo de bem que você está vendendo. Então, você está vendendo um bem que é essencial, você está vendendo comida, a pessoa precisa da comida e não consegue deixar de comer. Dá uma simplificada na cesta, mas... Agora, se a gente está falando de bens duráveis, será que eu preciso comprar um carro? Não. Eu adio, a situação está difícil, eu deixo para depois. Então, quanto mais durável for o bem, semiduráveis no meio do caminho, né? Tanto a parte, né, de vestuário, como a parte de beleza, como algo no meio do caminho entre comida e carro. Né? E daí é afetado no meio do caminho. Mas, puxa, eu tenho que dizer que, apesar de ser economista sempre gostar de ser mal-humorado, eu não acho que a desaceleração econômica vai ser algo muito importante, não. O que eu tenho medo é juros altos e a gestão de caixa. A empresa está muito de olho porque vai ter custo da dívida alto. Mas não que a economia vai... Não é isso que a gente está vendo, não. Risco, né? E aí, como um bom economista, qual o seu entusiasmo, né? O seu entusiasmo aí para o futuro da economia? Puxa, eu vejo o Brasil, em particular, com montes de oportunidades, né? A vantagem, eu acho, da gente ainda não ter feito grandes reformas é que, quando as reformas são feitas, né, tem coisa para fazer com impactos muito importantes. Tenho que dizer que na época do Ministério da Fazenda, que estava lá no governo Temer, a gente fez reforma trabalhista, a gente fez uma reforma do crédito, a gente botou de pé reforma da Previdência, a gente, no Banco Central, fez o PIX, e você fala, puxa, tem um mundo de coisa aí para fazer. O que está na frente da gente como mais óbvio, está tendo essa reforma tributária, que é uma coisa que tem potencial, se eles conseguirem colocar poucas alíquotas só, tem um potencial, tem muita coisa para melhorar na parte tributária. Mas o que eu vejo como mais importante de tudo para frente, que dá um entusiasmo se vier a pauta mesmo, é reforma administrativa, de você diminuir o tamanho do Estado. Imagina se você consegue diminuir o tamanho do Estado brasileiro e você pega a carga tributária, a gente faz um pouco de conta. Então, a carga tributária atualmente é mais ou menos 33%. Na média, as pessoas pagam 33% de imposto. Imagina se você diminui o Estado e vai de 33% para 20%. Imagina um empresário fala, opa, agora eu tenho que pagar bem menos imposto, e você tira, né, o esforço do governo e puxa para o empresário. Muda o país, né? Isso está uma possibilidade totalmente possível. Tem que entrar na pauta, tem que ter esforço político. Não é mole, não. Mas tem um potencial imenso que está aí para ser pego. Te fazer uma pergunta também. É uma pergunta em 3, né? A gente falou de juros, mas o que nos preocupa também é o câmbio, né? Trump, né? A seleção que ele fez aí, o que ele pensa, o que ele vai vir, que isso impacta a gente. E um pouco da Argentina, que a Argentina também está conseguindo evoluir, mas será que ele vai ter força para continuar essa evolução? Porque tem muita gente contra, que não quer que ele cresça, na verdade é essa, que as medidas que ele está tomando são corretas. Queria que você falasse desses 3 tópicos, por favor. Obrigado. Difícil, em câmbio é sempre muito humilhante o economista falar. Ele não acerta nenhuma, mas eu diria duas informações para a gente pensar no câmbio. Então, o economista consegue calcular o câmbio justo, quer dizer, o câmbio que equilibra o país, as contas externas, se liga com produtividade, se liga com termos de troca, se as commodities estão caras, baratas, quanto o Brasil... Quando a gente faz esse tipo de conta, a gente obtém que o câmbio justo no Brasil hoje é 4,80. Caramba! 4,80, a gente está no 6. Puxa, tá... Agora,
Aí a parte da humilhação. Esses modelos de economista, eles funcionam só no longo prazo. O câmbio se desvia do valor justo e fica 5 anos, lá nos 6, depois ele volta. Então ele não serve esse modelo para falar o que vai acontecer com o câmbio no próximo mês, nos próximos 6 meses. O que a gente está vivendo no momento é questionamento sobre o fiscal imenso. Puxa, o governo não está se esforçando com o fiscal, né? E o governo vai ficar falando mal do setor financeiro, e o setor financeiro fala mal do governo, e daí cria essa sensação de insegurança e a pessoa foge para o dólar. E o dólar vai embora mesmo como a gente está vivendo. Então, você me apertar e falar assim, vai subir ou não vai subir o dólar? Estou preocupado. Eu acho que vai subir, vai continuar subindo. Esse é o meu melhor chute, e é chute mesmo. O outro número que eu posso dar, ainda no câmbio, a gente pensa que talvez que agora se pareça um pouco com o processo da Dilma em 2015, onde a gente tinha um fiscal também problemático e o câmbio também foi. Nos preços de hoje, se a gente colocar o mundo da Dilma hoje, é um câmbio em 6,5. Tá? Então eu falo, se a gente tiver o mesmo estresse que a gente teve na Dilma agora, 6,5, 6,6 é o valor. Não tem nenhuma razão para ser o mesmo estresse. Pode ser mais, pode ser menos, mas o que eu digo é, puxa, tem caminho para esse câmbio continuar subindo. Não me assusta ele continuar subindo, infelizmente. Segunda pergunta. Trump traz para a gente nos próximos anos a questão sobre tarifas. Essa é a grande pergunta. Quanto que ele vai botar de tarifa sobre a China, sobre a Europa, até sobre o Brasil? Ele fica ameaçando e coloca números imensos. Vou botar 60% na China, 25% no México. E boa parte disso é só ele gosta de ameaçar e depois ele não faz. A gente faz esse tipo de conta que é quanto que, se ele colocar de tarifa, impacta na inflação americana. E o número que a gente obtém é imenso. Tá? Então, se ele colocar mesmo 20% de tarifa, dá um aumento de 2% na inflação, no núcleo de inflação. Na inflação cheia lá, 6% a mais de inflação. É muito. E daí, nesse mundo, se ele for colocar tarifa mesmo, você tem a inflação americana muito mais alta e os juros americanos reagem, coloca os juros muito mais alto lá e é ruim para o mundo inteiro. Juros americanos altos, o dinheiro volta para os Estados Unidos, o dólar de novo valoriza, a gente perde atividade econômica, é uma coisa feia. E a questão é, ele vai ou não vai colocar essa tarifa? Vai ou não vai? Eu tenho colocado muito mais como um risco, não como um cenário base. Então, o cenário base, ele vai gritar, no fim ele põe um negocinho assim, a China põe uma fábrica nos Estados Unidos, fala que contratou 1.000 empregados, e daí ele fala uma festa, olha o que eu consegui, e no fim faz pouco. Mas se ele colocar tarifa mesmo, a gente vai para um mundo bem mais complicado. Tá? E também vai com relação à capacidade do nosso governo, por exemplo, saber negociar, né? Que nem no passado ele quis taxar o ferro e teve uma negociação e essa taxação foi extinta, né? Acho que vai muito mais também da capacidade do nosso governo saber negociar. Né? Exato. Tem sempre isso. Entrar no jogo dele, chamar, conversar. Infelizmente, o Lula, por enquanto, se colocou contrário a ele, né? E com isso dificulta qualquer negociação. É super pessoal, acaba sendo algo... Mas concordo contigo, negociação pode ajudar muito, que é a questão da China, né? A China vai saber negociar, por enquanto eles estão com pouquíssimo contato, mas tem um caminho aberto, faz um agrado e você resolve o problema, tá? No fim é isso. Não é que ele tem uma opinião, eu quero tarifa porque eu quero usar a tarifa para conseguir alguma coisa. Se ele consegue essa outra coisa, o agrado, daí ele não põe tarifa nenhuma. Então é a negociação que vai mandar nisso daí. Seu terceiro ponto, talvez uma das coisas mais interessantes acontecendo esse ano é a Argentina. A Argentina era um lugar onde todo mundo falava, eu não vou fazer nada, o governo tem que me dar tudo, eu tenho direito a tudo e não sei o que lá. E o Milei mudou o papo na Argentina e falou, não. A gente não tem dinheiro aqui, não há plata aqui na Argentina. E começou, a coisa mudou de história, começaram a cortar gasto mesmo. Os números são impressionantes. Os sindicatos, mesmo contrários a ele, falam, não, então tem um mundo que ele está fazendo a coisa certa, está cortando gasto, diminuindo o tamanho do Estado, como vi na Argentina nas últimas décadas. E, por outro lado, essa força contrária a ele imensa.
quem que vai ganhar, que é a sua pergunta? Ele vai conseguir manter isso ou vão derrubar ele? Puxa, eu não sei. Eu não sei, mas eu vejo como o potencial é tão grande que você fala assim, você fala para mim, supõe que tem 10% de chance dele dar certo. O ganho é tão imenso que eu acho que você tem que colocar uma ficha ali para falar assim, eu vou apostar, mesmo que eu sei que é difícil, os ganhos são brutais, né? É um país que desapareceu do mapa. A gente nem fala que a Argentina é emergente mais. A gente fala que é um país de fronteira, Verdade. parece que a gente está falando da África, né? E, puxa, de repente volta. Muda tudo, tá? Então, eu tenho que... Meu chute é que é menos que 50% de dar certo. Mas se der certo, uau! Então, Vai ser a gente sucesso. tá apostando nesse cenário. E aí vai de encontro com aquilo que eu ia te perguntar agora. Porque assim, a linha do horizonte, né? Qual seria o cenário, né, econômico? Ou seja, não dá para prever, não tem como saber. Vai ter que esperar acontecer para ver qual vai ser qual vai ser esse cenário lá no futuro, né? Não tem como. Isso, a gente tem que... Como sempre, né, prever o futuro, prever o passado é mais fácil do que isso. Mas a gente consegue ver os riscos e oportunidades. Sim. Até aí a gente consegue ver. Então, do que a gente falou, Trump botar tarifa é sério. Uhum. Então, se começar grave, a ter né? tarifa, você fala assim, isso aí vai pegar. Outros assuntos não pegam. Então, sei lá, se ele começar a mudar regulação, você fala, não vou dar bola para isso daí. Pô, tarifa, opa, mudou. Então, você sabe que ali tem coisa. E Argentina também, como oportunidade não risco. Você fala, puxa, eu não posso contar com isso, mas se começa esse negócio a dar certo, é um ganho brutal. Eu tenho que estar pronto para pegar essa oportunidade, eu tenho que estar pronto para evitar estar com tudo se o Trump sobe tarifa. Brasil, eu diria, a gente não sabe, né, a questão da produtividade, mas eu acho mais provável é ter desaceleração econômica. Vai parar do Brasil crescer 3,5, que é um espetáculo, e vai crescer 2, que não é um espetáculo, mas, pô, tá bom, Mas tá tá bom, crescendo tá ainda. bom. E, puxa, a gente vai ter juros maiores. Juros vão estar pegando, então, cuidado. Ou seja, tem que acompanhar de qualquer maneira, né? De É. qualquer forma, tem que estar atento a todos os cenários. Tá certo. Fábio, agora trazendo um pouquinho para o nosso público, quais recomendações para 2025 você daria para os nossos associados? Recomendações. Então, indo mais na minha área de investimentos, se prepara para alta de juros, alta de dólar, alta de inflação. Então, esse é o cenário, que é duro. Atividade econômica não vai ser espetacular, mas eu não me preocuparia com uma recessão, não me preocuparia... Não, ai meu Deus, vai afundar o Brasil. Puxa, não estou vendo nada disso daí, não. Tá nada um cara que vai afundar. Talvez não cresça 3,5, mas fica firme, fica produzindo. E fica de olho nesses cenários alternativos. Eu acho que a gente meio cobriu, tá? E vai acompanhando, não deixa de acompanhar a gente, que a gente fica tentando inventar o que vai ser o futuro. E, puxa, é assim, né? É isso aí. Tem que acompanhar, É. não tem jeito. Bom, Fábio, queria agradecer e abrir o espaço aqui para você falar sobre as redes sociais da instituição financeira ASA, onde que a nossa audiência pode encontrar vocês, por gentileza. Obrigado. Vou até olhar para a câmera agora. Então, ASA, o que é ASA e onde vocês encontram a gente? Então, ASA tem uma área da ASA que tem como cliente famílias de alta renda, a gente faz investimento, cuida de carteira, e tem uma área da ASA mais ligada a vocês, que é a ASA Empresas, que dá crédito e com um monte de serviços que a empresa precisa. Então, essa parte que eu falei, puxa, cuida do caixa, precisa de crédito,
ou até investir também o dinheiro da empresa. Então, a gente está com essa área grande em mais de 15 escritórios espalhados pelo país. Uma instituição financeira, tá? Que dá crédito e também investe. Procura a gente com Asa Investments, a gente está Instagram, LinkedIn, onde você quiser, a gente está lá. E vocês vão me encontrar falando algumas maluquices, com certeza. Tá certo. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio, mas nós não paramos por aqui, né? Continuaremos trazendo aí algumas informações relevantes para os nossos associados, a nossa audiência. E queria convidá-los a seguir as nossas redes também. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Sigam a gente, @CISP_oficial, tá ok? Fábio, foi um prazer imenso. Agradecemos muito por contribuir com a gente, por trazer assuntos tão pertinentes, né? E o pessoal que está nos acompanhando, continue seguindo as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.